Boa tarde, galerinha. Aqui é a professora Jaqueline em mais uma edição do nosso Senta que lá vem História. Hoje eu trago uma reflexão sobre a questão do tempo, como a história, a matéria, a disciplina, componente curricular História se apropria dessa questão do tempo. E também, ainda na linha da introdução aos estudos históricos, de quem é o historiador e como o historiador trabalha, quais são as suas ferramentas de trabalho. Sobre a questão do tempo, o que é o tempo? Bem, o tempo pode ser entendido como o passar das horas, dos minutos, dos meses, dos anos, mas será que o tempo sempre existiu ou o tempo é uma convenção das sociedades modernas? Eis a questão. Então, o tempo seria a duração dos fatos, dos acontecimentos, das horas, das semanas, dos dias. Porém, a palavra tempo pode ter diferentes significados. Exemplo, está chovendo canivete. Então, o que eu vou entender? Que está chovendo muito. Ou ainda, estou matando o tempo. O que eu quero dizer? Que eu tenho tempo de sobra, que eu estou com o tempo livre. Ou ainda o sem tempo, irmão. Estou sem tempo para nada, então não me aborreça, não venha até a mim com conversas desnecessárias. Mas afinal, quem inventou o tempo? Ele sempre existiu ao longo da história da humanidade? Então, o tempo é uma invenção, sim, da humanidade. A princípio, a humanidade se orientava em relação ao tempo através do ritmo da natureza, por exemplo, do sol, da lua, das estações do ano. Mais tarde, com a invenção das máquinas, com a Revolução Industrial, aí sim a humanidade passa a contabilizar o tempo através do relógio, dos calendários. Mas aí nós entramos numa outra questão. Existe apenas um calendário para todo mundo? Ah, não. Então, nas sociedades antigas, indígenas, os maias, incas, astecas, eles tinham um calendário próprio. A China tem o seu calendário e nós seguimos o calendário gregoriano, ou ainda um calendário ligado diretamente ao cristianismo, ou seja, ao nascimento de Cristo. Por esse calendário nós estaríamos 2021 anos após o nascimento de Cristo. Então existem diversos calendários espalhados pelo mundo e o destaque maior fica para o nosso calendário porque é o que pertence à nossa cultura, à cultura ocidental. Existindo outros calendários, como já disse antes, como dos indígenas e também os calendários de civilizações orientais, que não chega até a gente porque a nossa cultura é uma cultura ocidental. Vale a pena dizer que os calendários foram criados por conta da necessidade de se ter um controle sobre o passar dos dias, sobre o passar dos meses e também ligado à questão da agricultura. Então era necessário contabilizar o tempo de dias ali para o plantio, para a colheita, estando esses primeiros calendários alinhados ao ritmo do trabalho do homem no campo. Os calendários, eles estão sempre aliados, alia-se ciência à religião. Por exemplo, o nosso calendário cristão ou gregoriano, ele está diretamente ligado ao cristianismo, como já disse, ao nascimento de Cristo. Então, gostaram dessa nossa conversa sobre o tempo? E você, como tem feito para ocupar, para otimizar melhor o seu tempo durante aí essa pandemia da Covid-19 que a gente vem enfrentando há pelo menos um ano? Então, essa é a conversa sobre o tempo. Já sobre quem é o historiador e o que o historiador utiliza como fonte de trabalho, é bastante simples. O historiador, ele é aquele profissional que trabalha para trazer de volta, para mexer no baú da memória dos acontecimentos que já se sucederam, que já passaram aí em todas as sociedades.
É claro que não dá para ser um bom historiador em todas as áreas, não dá para ter conhecimento sobre todos os fatos da ciência histórica. É uma ciência imensa que precisa de muito cuidado, de muita leitura, de muita atenção, de uma interpretação bastante acentuada, mas o historiador em si, ele é como se ele fosse um jornalista, porém um jornalista voltado para o passado, que chama a atenção para os acontecimentos que já passaram. E para falar isso, o historiador não pode inventar uma história. O historiador não trabalha com a ficção, só trabalha com a realidade. É claro que diferentes historiadores, em diferentes momentos, com diferentes documentos, podem ter diferentes visões a respeito do mesmo fato. Porém, os instrumentos, o que auxiliam o historiador no seu trabalho, são os documentos históricos. E esses documentos, eles podem ser as fontes materiais, tais como textos diversos, jornais de livros, poesias, letras de músicas, entrevistas, como os imateriais, aqueles que fazem parte da história oral, da mentalidade, de algo que vai passando de uma geração para outra, frisando esse detalhe de que o historiador só trabalha com fatos que de verdade existiram. O historiador não trabalha com ficção. Tá certo? Espero que tenham gostado. Volto logo com mais uma edição e mais um assunto do nosso Senta que lá vem História. Até mais!